Durante décadas, essa frase foi lida como um convite. Sem um juiz lá em cima, o homem finalmente respira. Nenhuma culpa herdada, nenhuma regra imposta por um tribunal que ele nunca escolheu. Só ele e as próprias escolhas. Só que Dostoiévski não escreveu essa frase para libertar ninguém. Ele escreveu para mostrar o que acontece com um homem depois que essa porta se abre. E ele percebeu que não existe lugar nenhum para onde correr. Ivan destrói a autoridade que vinha de fora e descobre tarde demais que alguma coisa continua julgando-o por dentro. Uma espécie de juiz que não precisa de céu, nem de inferno, nem de prova. Só precisa que ele tenha desejado. O problema é que ele não chega a essa ideia sentado em uma cadeira, discutindo com o padre. Ele chega ali carregando uma dor específica, uma cena que ele não consegue esquecer. E essa cena é o verdadeiro começo de tudo o que vem depois. Ivan não chega ao ateísmo lendo livros. Ele chega por meio de uma imagem que se recusa a sair da cabeça dele. Ele conta para o irmão, Alyosha, sobre soldados que obrigam a mãe a assistir ao próprio filho, uma criança de 5 anos sendo despedaçado por cães. E tudo isso acontece como castigo porque a criança havia machucado, sem querer, a pata de um cachorro de caça. Não é uma metáfora, é um relato que Ivan lê, guarda e usa como prova. E a pergunta que ele faz não é: Deus existe? É outra. A pergunta é muito mais difícil de responder, olhando nos olhos de alguém. Que harmonia futura, que paraíso, que justificativa poderia valer o preço daquela lágrima? Ele não está discutindo religião. Ele está recusando um acordo, porque a resposta cristã tradicional diz que, no fim de tudo, vai fazer sentido. Que o sofrimento de hoje vai desaparecer na harmonia de amanhã. Ivan escuta isso e devolve o bilhete de entrada. Não porque deixou de acreditar em Deus. Ele deixa claro que aceita a existência de Deus. O que ele recusa é o preço da entrada. Se o ingresso para o paraíso custa uma criança chorando pela mãe, ele prefere ficar do lado de fora. É uma revolta que nasce do amor, não do desprezo. Ivan ama tanto a ideia de justiça que não consegue aceitar uma versão dela que exige uma vítima inocente como pagamento. E é exatamente essa recusa, feita em nome da compaixão, que vai abrir espaço para a ideia mais perigosa do livro. Porque se nem Deus consegue justificar aquela dor, então talvez não exista base nenhuma para a moral. E um homem chega a essa conclusão pensando em salvar uma criança. Pode, sem perceber, estar criando espaço para justificar qualquer coisa. A lógica de Ivan é simples e direta, quase como uma conta de matemática. Se não existe uma alma que continua depois da morte, não existe Deus para sustentar a moral. E se não existe nenhuma base para dizer que uma coisa é certa e outra é errada, então a virtude vira apenas uma questão de gosto, como preferir uma cor em vez de outra. Nessas condições, o egoísmo deixa de ser uma falha de caráter. Vira a única regra que ainda parece fazer sentido a seguir. É aqui que nasce o tudo é permitido, não como um grito de revolta, mas como a conclusão fria de um raciocínio que Ivan constrói sozinho, peça por peça, sem tentar enganar ninguém. E por um momento, isso parece trazer alívio, nenhuma dívida com um credor invisível.
nenhuma nota sendo feita em algum lugar, se não existe juiz. Também não existe sentença, só que o mesmo raciocínio que derruba o juiz, derruba o chão junto. Porque uma coisa é imaginar a liberdade de um crime que nunca foi cometido. Outra coisa é sentir o que sobra quando toda medida desaparece. Quando não existe mais nada, nem um metro, nem uma régua, capaz de dizer se aquilo que você está prestes a fazer é grande ou pequeno, perdoável ou não. Ivan pensa nessa liberdade com a cabeça. Mas quem primeiro sente o peso dela não é ele, são as pessoas ao redor dele. Gente comum, pessoas sem paciência para discussões filosóficas, pessoas que também vivem nesse mundo sem uma base segura e que diante da mesma sensação de queda não escolhe a liberdade, escolhe qualquer coisa que prometa segurar essa queda. É exatamente essa escolha que Ivan vai mostrar na história que conta a seguir. Uma história que ele mesmo inventou, sobre um homem que volta à terra prometendo liberdade e é recebido não com gratidão, mas com um interrogatório. Ivan chama de poema a história que inventou. Dentro do livro, ele escreveu sobre Cristo voltando à Terra na Espanha no século XVI, bem no meio da Inquisição. Ninguém reconhece o rosto, mas todos sentem alguma coisa diante dele. E o povo começa a se juntar ao redor, comovido, quase adorando de novo. Só que o grande inquisidor manda prendê-lo, e na cela, durante a noite, é o velho quem fala, não para condenar Cristo por uma mentira, mas para condená-lo por ter dado ao homem um presente que ele nunca soube como usar: a liberdade de escolher entre o bem e o mal, sozinho, sem nenhuma garantia de que vai escolher certo. O inquisidor diz que não existe 3 tentações no deserto: transformar pedra em pão, jogar-se no templo ou se curvar ao poder de Roma. Cristo recusou as 3 em nome da liberdade humana. É uma ideia nobre, mas também muito perigosa, porque o homem comum não quer viver diante de um mistério que precisa tentar entender sozinho todos os dias. Ele quer pão garantido, quer alguém que decida por ele, quer dormir sem carregar o peso de saber que cada escolha é responsabilidade dele. Então o inquisidor corrige o erro. Ele constrói uma igreja que troca liberdade por pão, por milagre e por autoridade. As 3 coisas que Cristo havia recusado oferecer. E as pessoas aliviadas entregam de bom grado a única coisa que Cristo tinha dado a elas: a liberdade. Ivan não conta essa história para provar que a igreja é corrupta. Ele conta para mostrar algo muito mais difícil de aceitar. Quando o homem precisa escolher entre liberdade e conforto, ele tende a escolher o conforto e depois chama isso de fé. E se é verdade que a maioria foge da liberdade porque pensa demais, sobra uma pergunta que Ivan não faz em voz alta, mas que o livro inteiro está prestes a responder por ele. O que acontece com um raro tipo de homem que não foge, que fica ali, sozinho, dentro da própria liberdade, sem nenhum inquisidor para decidir por ele? O pai Fyodor Karamazov é o velho ganancioso, mesquinho e obcecado por dinheiro e mulheres. É o tipo de pai que os próprios filhos têm vergonha de reconhecer na rua. E cada um dos filhos, à sua maneira, tem motivo para querer vê-lo morto.
Dmitri briga por ele por causa da herança e também por causa da mesma mulher, Grushenka. Os dois disputam essa mulher como se fosse uma questão de honra. Alyosha, o mais religioso dos três, ainda assim confessa uma vez, em um momento de fraqueza, que também sentiu vontade de ver aquela morte. Ivan, que nunca levantaria a mão contra ninguém, é quem fornece a arma mais forte de todas. Uma ideia. Quem aperta o gatilho de forma literal é Smerdyakov. Ele é o filho ilegítimo do velho. Foi criado como criado, tratado como se mal tivesse direito a um sobrenome. E Smerdyakov não mata por impulso. Ele mata seguindo um raciocínio que aprendeu a ouvir Ivan falar. Se não existe Deus, não existe pecado. Se não existe pecado, não existe crime. Existe apenas consequência. Ele coloca a filosofia do irmão em prática, palavra por palavra, e depois espera uma aprovação. Ivan não deu nenhuma ordem. Nunca pediu para ninguém matar o pai, mas na noite do crime ele viaja para Moscou. Ele sabe em algum lugar dentro de si que alguma coisa ruim está prestes a acontecer e escolhe não ficar ali para impedir. As mãos dele continuam limpas, mas a consciência não. Porque existe uma diferença entre desejar uma coisa e fazer essa coisa. Só que essa diferença, que parecia tão forte enquanto era apenas uma teoria, começa a desaparecer quando alguém aparece disposto a transformar a teoria do irmão em um cadáver. Poucos dias depois do assassinato, Ivan começa a ver um visitante. Não é uma sombra assustadora, não tem chifres, não tem fogo. É um homem de meia idade, um homem cansado e decadente. Usa um casaco velho e fala como alguém que já viveu demais e não se orgulha de quase nada. Fala como se estivesse cansado, faz piadas ruins, reclama do frio. Ivan sabe que aquilo é uma alucinação. Sabe disso, e mesmo assim passa horas discutindo com aquela figura, como se estivesse discutindo com um velho conhecido. E é isso que assusta mais do que qualquer chifre poderia assustar. O mal, quando finalmente aparece para Ivan, não tem grandeza nenhuma, é comum, é chato, é familiar demais, como se fosse apenas uma parte escondida dele mesmo, sentada na cadeira ao lado, esperando a sua vez de falar. Porque o verdadeiro julgamento não vem de fora. Ivan nunca duvidou seriamente da própria inteligência. O problema é que a inteligência não consegue conversar com a parte dele que já sabia, antes que Smerdyakov levantara a mão. Que aquela morte também lhe interessava. Ele não pediu o crime, mas também não o impediu. E alguma coisa dentro dele guardou aquele silêncio como uma assinatura. É o mesmo lugar que o padre Zosima, o velho monge do mosteiro, havia mostrado antes quando disse: o que é o inferno? Afirmo que é o sofrimento de ser incapaz de amar. Não é fogo, não é uma sala com um juiz. É apenas a incapacidade de sair de dentro da própria cabeça. E é exatamente ali que Ivan está preso agora, sem nenhuma porta. Ele não fica doente porque pecou contra um Deus em quem tinha dúvidas. Ele cai porque uma parte dele soube diferenciar o certo do errado. E essa parte não aceita ter sido usada como cúmplice, mesmo que essa cumplicidade tenha existido apenas no pensamento. E é essa mesma medida interna que não aceita desculpas,
que vai levar o irmão mais velho a uma decisão que ninguém no tribunal consegue entender. Dmitri é condenado por um crime que não cometeu. As provas dizem que ele é o assassino, mas as provas estão erradas. Quem matou foi Smediakov, e ele fez isso seguindo a lógica do irmão. Mesmo assim, diante do tribunal, Dmitri não luta com todas as forças para provar que é inocente. Ele aceita a Sibéria como alguém que, no fundo, acredita que merece aquilo, porque ele lembra de todas as vezes que desejou aquela morte. Lembra da raiva, lembra da vontade, lembra das noites que imaginou o pai morto. E para ele, isso pesa quase tanto quanto o próprio ato, mesmo que sua mão nunca tenha se levantado de verdade. É aqui que a imagem da fita de Möbius deixa de ser apenas uma curiosidade da matemática e passa a ser uma das chaves do livro. Uma fita comum existe um lado de dentro e um lado de fora. São dois espaços separados. Na fita de Möbius, você pode percorrer toda a superfície sem nunca passar por uma borda, e mesmo assim, chega a um lugar que parecia estar do outro lado. Desejo e ato, intenção e crime. Dostoiévski parece dizer que talvez eles nunca tenham sido dois lugares separados. Talvez sempre tenham sido a mesma superfície, apenas vista de ângulos diferentes. E o padre Zosima, antes de morrer, já havia deixado a ideia que sustentava tudo isso. Cada gesto humano é como um toque na água. Você mexe em um ponto e o movimento chega, de alguma forma, até a outra ponta. Todos são responsáveis por todos. Não como culpa diante da lei, mas como reconhecimento de que ninguém vive sozinho o bastante para dizer: isso não teve nada a ver comigo. Ivan queria uma liberdade sem Deus, sem consequência, sem prestação de contas. No papel ele conseguiu, mas vivendo essa liberdade descobriu uma coisa: ele não tira o peso de cima do homem, ele apenas troca o juiz. O juiz sai de um trono lá em cima e vai para uma cadeira dentro da própria cabeça. Ali não existe recurso, não existe apelação e não existe uma saída fácil. Se Deus não existe, tudo é permitido. Ivan Karamazov disse isso como se estivesse anunciando uma porta aberta. Só depois ele entende que havia fechado a única saída que ainda restava. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. E se você não faz parte do nosso clube de membros, fica aqui um convite. Venha fazer parte e tenha benefícios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.